Graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que noite abençoada, que dia especial. 3 dias de chuvas, eu acho que faz tempo que a gente não vê isso aqui no Recife. Mas note que a internet não nos deixou nas mãos em nenhum desses dias. As vidas continuam sendo alcançadas, pessoas permanecem sendo restauradas, porque as boas mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E nós rendemos graças ao Senhor em tudo, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amados irmãos, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite de bênção. Hoje é o primeiro dia da semana e eu desejo que a sua semana seja abençoada ricamente e abundantemente em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 25. E nós vamos ler uma passagem que muito mexe com a minha vida. Algum tempo atrás eu pregava sobre esses personagens que nós iremos ler. Só que Deus, Ele nos leva sempre que lemos outras e outras vezes as Sagradas Escrituras a novas interpretações. Deus nos leva a novos conhecimentos. E a Bíblia, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A palavra é o próprio Deus. Deus se fez carne, habitou entre nós o Verbo vivo, encarnado. E hoje nós somos transformados por essa palavra que é viva e eficaz. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler 2 partes. Do versículo 1 ao versículo 14 e depois 18 ao 25. É uma passagem grande e eu gostaria que você acompanhasse em nome de Jesus. A palavra diz assim: E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam e sepultaram na casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões do Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas do Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços. E disse aos moços: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar a ele em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos esses dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme e todas essas palavras. Por isso Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal,
dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto ao saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Eu vou ler os versículos 18 ao 25, de que diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto, o que porém não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tem aguardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinando à terra, e lançou a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. A passagem é um pouco longa, e ela é ainda mais, mas é uma das passagens mais incríveis que a Bíblia tem a respeito do rei Davi. É sabido de todos que o livro de 1 Samuel é um livro que retrata a vida do profeta Samuel, que antes mesmo de nascer já está sendo relatado nesse livro. Foi uma promessa derramada sobre a vida de Ana, por muitas súplicas e orações, e através dessas orações, o sacerdote Eli abençoou a sua vida. Ela ficou grávida, e cumprindo o propósito que havia sido estabelecido em seu coração, deu o garoto Samuel para viver todos os dias da sua vida no sacerdócio e na casa do Senhor. Samuel cresceu e começou a ouvir um clamor vindo da parte do povo de Israel, pois o povo via que todos os povos ao redor de Israel tinham um rei. E eles começaram a clamar e pedir que existisse também um rei sobre a vida do povo de Israel. Porém, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes o povo clama A, mas o desejo do Senhor é fazer B. E o desígnio final é do Senhor. Deus já era o rei de Israel. Era como se Israel estivesse dizendo: Senhor, tu não és suficiente. Todos eles têm um rei que os representam, e nós queremos um rei também. Deus então permite que Saul seja constituído rei de Israel. E o início do reinado de Saul é muito próspero, é muito pujante. Mas logo Saul mostra a sua verdadeira face, a face de um homem que trocou a glória de Deus por espíritos imundos que começaram a habitar o seu ser. Eram tantos espíritos imundos que Saul ficou incomodado e pediu que alguém no reino pudesse acalmar aquela situação, até que se chama Davi, o tocador de harpa, que faz com que Saul fique calmo, mesmo estando atormentado por tantos espíritos. Davi cresce ao olhar de Saul. Davi cresce diante do gigante Golias. Ganha as mãos da filha de Saul em casamento e começa a gerar um olhar um pouco mais duvidoso da parte de Saul. Quando chega o momento em que aquele Samuel unge Davi como rei, afinal de contas Deus não tinha mais parte alguma com Saul,
é o estopim para que Saul passasse a perseguir aquele que outrora era tido como o acalmador do próprio rei. Dentre as perseguições, Davi foge em diversas situações. Em algumas delas, em duas para ser mais específico, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, pois Saul era um homem ungido pelo próprio Deus. Algumas pessoas inclusive usam essa passagem de maneira equivocada, para dizer, olha, fulano foi ungido por Deus como pastor, cuidado para não tocar nele. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O cara está todo errado. É o que está descrito lá em João no capítulo 10, aquele ladrão que entra pela porta lateral do aprisco para tosquear e roubar as ovelhas, mas eu não posso tocar nele. A gente não pode usar esse versículo isoladamente e dizer que fulano, por estar agindo errado, eu não posso tocá-lo porque ele é ungido de forma alguma. Eu preciso entender que eu preciso respeitar, mas eu não posso jamais ir em encontro ao erro, ser compactuador do erro. O cara está errando e eu preciso dizer, você está errando, meu querido. Você precisa consertar o seu altar. E se ele continuar errando, é ele e quem? E Deus. Prestará contas no dia do juízo ao Senhor. Mas a palavra não é sobre isso. Numa das fugas de Davi, ele foge para o deserto de Parã, logo após a morte de Samuel. Se havia algo na vida de Saul que ainda impedia Saul de matar Davi, era a existência de Samuel. Agora, com Samuel morto, o caminho estava livre para Saul matá-lo. E Davi decide fugir. Ele vai para o deserto do Parã. E deixa eu falar alguma coisa aqui importante para você. Nem sempre fuga é sinal de covardia. Quem se lembra aqui da história de José com a esposa de Potifar? Com o inimigo, eu tenho que bater de frente. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Com a minha carne eu tenho que lutar, como está descrito lá em Romanos, o capítulo 7. Mas em determinadas situações da vida é necessário fugir. E isso não é um sinal de covardia. José fugiu. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus fala claramente: fuja de toda a aparência do mal. Mas Davi não fugiu para um lugar qualquer, porque a fuga de um crente não é para um lugar qualquer. Ele foge para um lugar onde Deus está. Ele foge para um lugar que é o lugar do secreto de Deus. Em determinado momento da vida de Jesus foi ao deserto. E no deserto, Jesus foi vitorioso. Compara aí com Adão. Onde é que Adão estava? No jardim, com tudo disponível em suas mãos. E o que é que Adão foi? Derrotado. Caiu no pecado estando no paraíso. Jesus venceu estando no deserto. Deus conduz Davi até o deserto do Parã. Sabe qual é esse deserto do Parã? Ele fica na região do Monte Carmelo, onde anos depois o profeta Elias restaurou o altar da comunhão de Deus e dos homens. 300 profetas de Baal adoravam naquele lugar. E eles diziam, olha, vai cair fogo dos céus e vai consumir toda a carne do sacrifício que nós oferecemos a Baal. Elias, naquele mesmo deserto, disse: o Deus de vocês está dormindo, o Deus de vocês é moco, ele não consegue ouvir nada. Já o meu Deus é capaz de consumir tudo que está no altar. E para provar que ele é Deus, joga água no altar, porque ele é capaz até mesmo de consumir a água.
O deserto do Parã não é lugar qualquer. É o lugar mais fértil que existe dentro do deserto. Ele era tão fértil que abrigava dois personagens incríveis, Nabal e Abigail, que é a passagem que nós lemos nessa noite. Davi em fuga e com seus soldados, percebe que naquele local existiam muitas ovelhas. E ele começa voluntariamente, irmão Patrick, a cuidar de ovelhas. Veja isso aqui, meu irmão. Davi foi ungido rei, mas ele não perdeu a sua essência. A essência de Davi era cuidar de ovelhas. Porque eu não tenho como cuidar de um reino se eu não aprender a cuidar de ovelhas. Você entendeu isso? Sabe por que essa igreja aqui vai crescer para a glória do nosso Senhor Jesus? É porque começou cuidando de uma única pessoa. E de uma pessoa se multiplicou para mais 10 pessoas. E de 10 pessoas se multiplicou para 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. Porque quem se posiciona em cuidar de um, começa a ganhar as credenciais para cuidar de muitos. Abraão, você será pai de uma grande nação. Mas a grande nação começou com apenas um, Isaque. Davi não perdeu a sua essência e começou a cuidar voluntariamente das ovelhas que estavam lá. Ele não sabia nem quem era o dono. E em determinado momento, eu quero acreditar que Davi passou por alguma necessidade. Porque quem está em fuga não tem a capacidade de levar todos os suprimentos que estão à sua disposição. E naquela necessidade, ele percebe, se tem ovelha, tem dono. Se tem ovelha, você pode dizer isso comigo aqui, quem está em casa. Se tem ovelha, tem dono. Eu sou ovelha tua, Deus. Eu tenho um dono. Tem dono. Vou procurar saber. Eita, é um tal de Nabal. Vou mandar meus moços até ele e dizer, olha, eu tenho cuidado das tuas ovelhas voluntariamente. E nesse momento é um momento de grande dificuldade sobre a minha vida. Abençoe a minha vida. Eu preciso ser abençoado. Eu tenho cuidado de você. Só que Nabal era um homem extremamente imprudente. Você sabe o que significa a palavra Nabal em hebraico? Insensato. Que homem louco. Olha o que a Bíblia diz lá no versículo de número 3. Era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Que curioso isso. O cara era mau, o cara era terrível, e era da casa de Calebe. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. A minha ancestralidade, a minha família, não define necessariamente como é o meu caráter. Eu já vi muita gente nascida em berço de ouro, extremamente mau caráter. Quem já viu isso aqui? Algumas pessoas viram. Você já viu em casa? Eu já vi pessoas nascidas em situações paupérrimas, extremamente pobre, mas de um caráter, mas de uma honestidade que jamais se vê em algumas outras situações. A classe social não é um determinante para dizer se eu sou um bom ou mau caráter, mas sim se eu fui verdadeiramente transformado pela mente de Cristo. Quem é transformado pela mente de Cristo, esse sim vai exercer todas as suas coisas com um bom caráter, com honestidade, com retidão e sinceridade de coração. O cara era da família de Calebe. Calebe, filho de Jefoné,
Foi o único, juntamente com Josué, que saído do Egito, entrou na terra prometida, porque ele se posicionou dizendo: olha, a terra realmente mana leite e mel, vamos tomar e possuir como herança. Não ouçam os 10 outros espias, ainda que eles digam que nós não vamos conquistar, o nosso Deus há de conquistar para nós. Aquele homem cresceu ouvindo falar quem era Caleb, ouvindo das conquistas de Caleb, mas o seu coração se inclinou para a maldade. Não é família. Eu queria que você que está em casa dissesse isso comigo, e você que está aqui no templo dissesse também. Não é a família, não é a classe social, não é a ancestralidade que define o meu caráter. Aí diga assim comigo: é ser moldado por Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aqui estão irmãos que foram mudados por Jesus. Você foi mudado e moldado por Jesus. Do outro lado está uma mulher chamada Abigail. A Bíblia diz que ela era, olha a ordem dos predicados: formosa e inteligente. É assim que diz? Não. Diz que ela era sábia, inteligente e que era formosa. Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter, o que nós temos a entregar, que vem diretamente do nosso coração e da nossa mente, do que preocupado com a nossa beleza exterior. E eu não estou falando isso porque eu sou feio para tirar o meu não, viu? Porque o pai aqui conhece a latinha que tem. A esposa conhece mais ainda. Mas glória a Deus que ela comprou colírio em Laodiceia. Não foi isso? E hoje observa um rapaz mais bonito. Se você me visse, meu irmão, há uns 10 anos atrás, você ia dizer: o rapaz veio da Somália. Ele veio da guerra civil, não é possível um negócio desse. O pastor Cássio já viu essa foto. O pastor Leandro divulga essa foto. É difícil. O Senhor está preocupado com o que está dentro do nosso coração. O Senhor está preocupado com o que está dentro da nossa mente. O Senhor está preocupado com o nosso caráter. Se vier acompanhado de beleza estética, glória a Deus. Se você é inteligente e bonito, meu irmão, glorifique ao Senhor. Ninguém glorificou? Se você é inteligente e bonito, glorifique ao Senhor. Mas deixa eu te dizer, Deus está muito preocupado, muito mais com o teu caráter, com o teu jeito de agir, do que com essa capa que sequer vai herdar o reino dos céus. Porque nós receberemos novo corpo glorioso. O insensato e a inteligente. Aí Davi manda os moços dele lá e diz assim: Nabal, estou com fome, quero essas ovelhas. Eu cuidei das ovelhas e, por favor, uma mão lava a outra. Vamos se ajudar? Nabal, louco, insensato, simplesmente responde assim aos moços de Davi: quem é Davi? Que ousadia, meu irmão. Tu acha que ele não sabia quem era Davi, não é? Ele sabia tanto quem era Davi que ele não pergunta só isso não. Ele diz assim, ó, versículo 10. Nabal respondeu aos criados de Davi e diz: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi. Ele sabia que ele era filho de Jessé. Como é que ele não sabia quem era Davi? Ele sabia que ele estava tratando com os criados do rei. Mas ele foi extremamente imprudente. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água. Olha a possessividade. É meu. Eu criei. É meu. E a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria para homens que eu nem sei de onde vem. Ele desdenhou de Davi. Sabe o que aconteceu com Davi? Meu amigo, se você já viu um caba brabo, nesse dia Davi ficou 100 vezes mais brabo.
Quem já viu um homem brabo aqui? Se eu tivesse um espelho, eu estava vendo. Agorinha eu. Meu irmão, no jogo do esporte o negócio é feio, pastor. Quando o cara erra o gol cara a cara, o negócio fica feio. Mas o cara tem que se controlar. Mas essa não é nem a brabeza comparada ao que Davi sofreu. Sabe o que Davi disse na hora? Ele disse isso, foi: homens, prepare as espadas. Embainha, vamos subir agora. E daqui para de manhã não vai sobrar um menino na tenda de Nabal. Vai morrer tudinho ao fio da espada. E ainda jurou por Deus: se eu não fizer isso, eu quero a Deus que eu não faça. Que eu não faço não, que eu não faço? Faço nada, que eu não faço o quê? Eu faço. Embanharam as espadas, 400 homens. Imagine aí, meu irmão, 400 homens indo contra a sua casa, com a espada. Ainda que você tenha uma tropa em casa, a sua casa mais limitada, você não vai dar conta. Nabal era criador de ovelhas, ele não era experiente com guerra, ele ia morrer. 200 homens ficaram só guardando a bagagem. Tu acha que se acontecesse algo errado, esses 200 não iam socorrer, não? Ainda ia mais 200 lá atrás. E disse: vou matar tudinho. Aí entra a sensatez. Aí entra a inteligência. Aí entra a estratégia que é dada por Deus, para que a gente possa diminuir o furor do coração de um homem e ver Deus agir na vida de alguém. Você sabe o que é mudar o coração do rei? É a história de Abigail. Vamos ver? Abigail, versículo 18. Então Abigail, antes de Abigail, um rapaz ficou sabendo disso tudo. E esse rapaz é incrível. E saiu correndo para contar a Abigail: Abigail, teu marido está maluco. Esse homem está doido. Ele incitou Davi. Davi está subindo com 400 homens. A gente precisa fazer alguma coisa. Veja que ele não foi procurar Nabal, ele foi procurar Abigail, porque um crente de verdade, ele não procura quem vai atrapalhar a sua busca, ele procura quem vai ajudar. Eu quero dar um abraço a esse cara. A Bíblia não fala nem o nome desse cidadão, mas eu tenho certeza que ele conheceu Jesus, porque o seu coração tinha o princípio de um adorador. Tem crente procurando gente que não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, vai inflamar. Quem conhece gente assim? Eu conheço gente que inflama uma situação, meu irmão. Irmão, conte aí qual é a sua história. Estou vendo que você está triste, com aquela cara legal, bonita, porque gente assim tem o poder de lhe tapear. Conte aí sua história que eu vou orar. Mas ele não quer orar coisa nenhuma. Ele quer fazer fofoca lá para o outro irmão, para poder inflamar a situação. Não seja esse tipo de crente. Procure quem pode lhe ajudar. E ainda que falte às pessoas, procure Jesus. Abigail entra na situação. E o contrário do que fez o seu esposo, ela age com uma série de qualidades, que é o que eu queria ver com vocês essa noite. Versículo de número 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, eita que banquete, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. Da Abigail, ela foi proativa. Ela não esperou o problema chegar para ir atrás de uma solução. Ela disse: olha gente, vamos lá atrás e resolver essa situação aí. É pão que o homem está querendo, é pão que o homem vai ter. E vai sair pelas orelhas, vai ser 200 pães. Se bem que 200 pães para 600 cabra não é nada, né? Eu como uns 4 ou 5 no de jejum. Mas prepara não só 200 pães, prepara 5 bodes guisados aí. Vixe Jesus, um bodinho guisado é bom. Imagine 5 bodes, irmão Adriano.
Hein, pastor Leandro? Comeu pouco bode, né? Prepara 5 bode. Guisa. Você acha que isso foi imediatamente, é? Quanto tempo leva para guisar 5 bode? Isso não foi de uma hora para outra não, irmão. Ela teve que se preparar. E tu acha que ela fez nas intocas do marido dela, foi? Porque se minha mulher fizer um bolo, eu sei que tem um bolo. Tem um bolo na casa. E se esse bolo sumir, alguém pegou. Imagine 200 pães, 5 bodes guisados, 2 jarros de vinho. Se sumir, eu sei que está acontecendo alguma coisa. Mas aquela mulher tinha autoridade para fazer o que devia ser feito dentro da sua casa. Quem tem autoridade para fazer, simplesmente faz. E não precisa muitas vezes dar satisfação a ninguém. Simplesmente faz. Você pode dizer isso comigo aqui nessa noite? Aí na sua casa, se você estiver acompanhado ou não. Quem tem autoridade, simplesmente faz. E deixa eu te falar, a autoridade vem de Deus. Tem crente achando que Deus tem que avisar ele, que ele tem que evangelizar. Vê que negócio troncho. Mas Deus não tem que avisar ele para ele entrar no Facebook. Deus te avisa para tu entrar no Instagram. Olha, está na hora do Instagram. Tu entra voluntariamente. Mas se Deus falar comigo, aí eu vou evangelizar. Aí Deus já falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tu está querendo o quê? Que um anjo venha até tu? Pera aí, menino. Não precisa disso. A palavra é clara. E a autoridade está sobre as nossas vidas. Levanta a tua mão aqui direita. Diga assim comigo: a autoridade de Deus está sobre a minha vida. Glorifica o Senhor. Aleluias. Deixa eu usar esse negócio aqui. Eu gosto dessa toalha. Abigail foi proativa. Abigail foi estrategista. No versículo de número 19 diz que: disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto. Ela não estava de longe não, viu? Estou te seguindo de perto. O que, porém, não declarou seu marido Nabal. Na hora de sair, ela não disse nada. Mas com certeza Nabal sabia que tinha algum movimento em casa. Ela foi estrategista. Homens, servos, vão na frente, porque servo trata com servo, senhor trata com senhor. Você entendeu isso aí? Servo, humanamente falando, trata com servo, senhor trata com o senhor. Aí o nosso Deus nos dá uma lição enorme. Vindo na forma de homem, o Senhor dos senhores se fez a forma de servo para poder tratar com a gente. Porque servo trata com servo. Vai na frente aí, eu estou seguindo de perto. É até bom porque esse homem não acha que eu estou me oferecendo a ele. Porque meu amigo Davi não podia ver uma mulher. A fama de Davi rodava toda aquela cidade ali, meu irmão. Todos os lugares. Vai na frente que eu estou chegando. Ela foi estrategista. Abigail fez o que precisava ser feito. Ela se posicionou. Tem crente que não tem se posicionado, irmão. E essa é uma verdade que o evangelho pós-moderno tenta nos imputar. Pessoas que não querem se posicionar. Deus já falou para fazer e ele teima em não fazer. Deus já falou para mudar e ele teima em não mudar. Eita, vai pagar preço, meu irmão. É duro, mas é a verdade. Sabe por quê? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Vai pagar preço. É preciso se posicionar. Vamos lá comigo, diga assim comigo, olha. Abigail, diga com força, irmão. Abigail foi proativa, foi estrategista e fez o que precisava ser feito. E dentre as coisas que ela fez que precisava ser feito, ela fez uma coisa que é fenomenal. Ela se humilhou. A palavra diz que ela estava no alto do monte e ela viu as tropas de Davi. E ela, veja a sequência, desceu do monte. No versículo
de número 23, apressou-se, desceu do jumento. Você está entendendo que precisa descer? Desceu do monte, desceu do jumento, provavelmente desceu do salto, mas não no sentido pejorativo. Agora eu vou brigar com esse cabo aí. Está querendo matar os homens da minha residência? Se ajoelhou, colocou o rosto em pó e adorou. Adorou não, honrou Davi. Porque a gente precisa aprender a honrar quem precisa ser honrado, ainda que isso nos custe nos humilhar. E enquanto no nosso relacionamento com Deus, eu preciso me prostrar em sentido de adoração. Já ouvimos falar diversas vezes, os humilhados serão, diga comigo, os humilhados serão. Mas deixa eu falar um outro versículo para você, a respeito de humilhação, que está lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 5. Deixa eu achar aqui para você, viu meu irmão? Primeira de Pedro 5, 6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Quem é humilhado, não fica humilhado para sempre. Você deveria ter glorificado ao Senhor. Quem está em posição de humilhação, não fica humilhado para sempre. Porque quem se curvou, se humilhando perante o Senhor, no tempo certo será exaltado. Deixa eu dar um spoiler aqui da pregação. Essa mulher se humilhou e você vai ver no final que ela vai ser exaltada. Diga comigo, quem é humilhado, um dia será exaltado. E tu sabe para quem vai ser a glória? Não vai ser tua não, bonitão. Vai ser de Deus. Ele humilha para a glória dele, Ele exalta para a glória dele. Estou terminando. Abigail foi proativa, estrategista, fez o que devia ser feito, se humilhou. Abigail usou as palavras corretas. Versículos 25 e 28. Ela encontra Davi e diz assim para ele: meu Senhor, agora não faça mal a este homem vil, a saber, Nabal. Versículo 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Deus guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal de ti por todos os teus dias. Abigail poderia chegar em Davi e dizer assim: me liberta desse homem mau, me liberta desse homem insensato, eu quero ir contigo, mata mesmo todo mundo. Mas ela acalmou o furor de Davi usando as palavras corretas. Use as palavras corretas nas situações corretas. Tem gente quebrando a cara porque está usando o código errado, o código turbo errado. Não é não, Maurício? Está prestando atenção, Maurício? Glória a Deus. Está usando o código turbo errado, meu irmão. Está usando a palavra errada. Deixa passar aí, meu irmão, deixa passar. Que é isso, meu irmão? Que história é essa? Por favor, irmão, vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Com licença, irmão, vamos conversar. Perdoe, irmão, porque eu errei. Mas a turma está usando as palavras incorretas. A palavra certa decodifica o pior trancamento. A palavra correta abre portas até onde não tem porta. Você pode dizer isso comigo? A palavra certa abre portas. Aquela mulher foi muito prudente. Use as palavras corretas. Sabe o que aconteceu com Davi nessa hora? O homem estava invocado, o homem estava chateado, o homem estava brabo, parecia um cururu, inchado. Mas ele ouviu as palavras corretas, e o coração de Davi se acalmou.
versículo 15, 16, 17. Davi foi se acalmando e disse assim: por causa do teu falar, eu não vou mais fazer isso. Saiba que o nosso falar pode mudar a atitude até mesmo de um rei. Você glorifica ao Senhor por isso? O jeito que a gente fala muda a atitude de um governante. O jeito que a gente fala muda a atitude de alguém de autoridade. O jeito, a forma, o modo como nós nos posicionamos pode fazer o coração do homem ser mudado. A não ser que Deus endureça o coração, como aconteceu com o Faraó, que o coração dele foi endurecido várias vezes. Abigail falou na hora certa. Abigail volta para casa com o coração ardendo de alegria, porque Davi não vai mais destruir aquele povo. Quando ela chega em casa, o que é que o imprudente, o que é que o insensato estava fazendo? Tomando cachaça. Estava bebendo. O homem estava dando uma festa. Nabal inventou de dar uma festa. A festa ia virar um velório. Só que esse não era o momento certo de falar. Eu falo e provo. Versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, porque ele tinha tomado umas. Imagina que se aquela mulher chega no homem e diz: olha, Davi estava vindo aí, ia matar todo mundo. Um homem já era brabo, Nabal, porque diz: quem é Davi? Imagina esse homem brabo e bêbado. O que é que ele ia fazer? Antecipar a sua morte. Ele ia ao encontro de Davi, talvez ia matar até Abigail. O que é que tu fosse fazer atrás desse homem aí? Toma aqui uma espada. Ela esperou a cachaça do homem baixar, ele se acalmar, e na hora certa falou com ele. Deixa eu falar para você, tem hora certa de se falar. Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para falar e há tempo para calar. Você pode dizer isso comigo? Há tempo para tudo. Mulheres, há tempo para tudo. Estou tratando com você por causa do seu esposo. Tem hora que o bichinho não quer falar porque ele está assistindo o futebol dele. Tem hora que ele está no grupo do WhatsApp dele com os caras do futebol. Tu sabe o que é que ele está fazendo ali? Falando de futebol. Deixa eu te falar essa novidade. Futebol. Ele não está falando de mulher. Ele não está vendo nada pornográfico. Ele está no momento dele. Chega na hora certa. Porque se tu for falar naquela hora, a caixinha dele do futebol está ligada. E se tu for falar sobre a máquina de lavar que quebrou, tu vai dar com os burros na água. Vai quebrar a cara, irmã. Chega na hora certa. A hora certa de falar a coisa certa. Última característica de Abigail. Ainda no versículo 37. Abigail agiu com transparência. Ela falou tudo o que aconteceu ao seu esposo. Porque num relacionamento a gente precisa ser transparente. Inclusive no nosso relacionamento com Deus. Ele sonda e conhece todos os nossos pensamentos. Mas o desejo dele é ouvir o que é que a gente está sentindo. Seja transparente para com Deus. Seja transparente para com teu amigo. Seja transparente para com tua esposa, para com teu marido. Abra seu coração, procure a pessoa certa e seja transparente. E quando ela foi transparente, aí o bicho pegou. Sabe o que aconteceu com Nabal? Ele teve um acidente vascular cerebral. O homem ficou paralisado. Vamos ver se isso é verdade? Versículo 38. E aconteceu... 37 ainda. Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração. Ou foi um AVC ou foi um infarto. E ficou ele como pedra. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Porque a consequência do pecado é a morte. Nabal morreu. Davi, esperto,
e respeitador até esse momento, disse: agora é minha hora. A mulher está sozinha e eu vou ficar com essa mulher. Ele respeitou, ele não se antecipou nos 10 dias, esperou o momento certo e disse: agora é a hora de você sair do lugar da insensatez, de você sair do deserto, ainda que esse deserto seja fértil, mas ele continua sendo um deserto, e vir andar lado a lado com o rei. Você entendeu isso aí? Nós vivíamos, amados irmãos, uma vida de loucura. Nós vivíamos uma vida de insensatez. Sem conhecer Jesus, o homem é insensato. Sem conhecer Jesus, o homem é um louco. Mas Jesus nos tira da terra da insensatez e traz a razão todas as coisas, e a razão de todas as coisas é Jesus crucificado no madeiro e ressurreto ao terceiro dia. Sabe quem éramos nós? Assim como Abigail, vivíamos no meio de um deserto e achávamos que aquele deserto era extremamente confortável e suficiente para nós. Mas Deus é aquele que nos tira do meio do deserto e chama para andar lado a lado com o Rei. Esse é o Deus que sara, cura, transforma, liberta, dá vida, tira do deserto, tira da insensatez, tira da loucura e dá uma vida nova. Essa figura toda tem a ver com Jesus. Tudo isso aqui tem a ver com Jesus. Quem era Nabal? Em determinado momento eu fui Nabal. Mas graças a Deus que ele me encontrou antes de eu ficar paralisado e morrer. Já pensou quanta gente como Nabal simplesmente paralisou e morreu e endureceu o seu coração e não ouviu Jesus? Quantos de nós éramos como o Davi? Porque tem um grande ensinamento também na vida de Davi. O homem que saiu fugido para não morrer ao fio da espada de Saul, entrou no deserto e saiu casado. Porque quem entra no deserto, depois que sai com a bênção. Você pode dizer isso comigo? Quem entra no deserto, depois que sai dele, sai abençoado, sai vitorioso. Mas glórias a Deus que aqui existem irmãos que são como Abigail. E que grande abraço fraternal eu vou dar nessa mulher de Deus. E dizer obrigado, Abigail, por ter sido proativa. Você me ensinou isso. Obrigado por ter sido estrategista. Obrigado por fazer o que precisava ser feito. Obrigado, Abigail, por ter se humilhado e ensinado que a gente precisa se humilhar. Obrigado por usar as palavras certas na hora certa. Obrigado por agir com transparência. E quando nós aprendemos isso, trazemos isso para a nossa realidade, deixamos o deserto, deixamos a insensatez e vivemos para a honra e glória do Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, em nome de Jesus. Pastor Leandro. Essa é uma noite de oportunidade de Abigail, que está no meio do deserto. Essa é uma noite de oportunidade de deixar a loucura, de deixar a insensatez e viver a verdade do Evangelho. E o Evangelho da verdade, ele liberta. Porque Jesus é o libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa é uma noite do Senhor ter um real encontro com você. Saia do deserto, saia da loucura e venha andar lado a lado com o Rei.